Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é fazer um breve comentário católico, acerca dessa tal Lei Magnitsky. E que eu percebo que é o tema, o assunto mais conversado atualmente nos meios aí de comunicação, na mídia tradicional, ou até mesmo em canais políticos ou de comentários econômicos, financeiros, independentemente se é de esquerda ou de direita. Mas o que mais me chama a atenção é que absolutamente nenhum canal que se diz de direita ou conservador, ou que tem algum viés cristão, tenha feito uma análise, um comentário cristão sobre a situação. E o pior ainda é que a maioria dessas pessoas que se dizem de direitas e até mesmo cristãs comemoram isso. Essa lei da Magnitsky, a aplicação dela. E isso é algo que não se deve comemorar. Eu vou perceber e eu vou demonstrar por quê. E aqui eu não comemoro esse tipo de coisa, não é porque eu defenda A ou B, eu tenho preferência por, digamos assim, um espectro político, esquerda ou direita. Não, eu busco o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sou de direita, não sou de esquerda, eu sou cristão, sou católico. E nós católicos devemos estar acima dessa questão de espectros políticos. Por quê? Porque nenhum deles representa o que a igreja pensa sobre a administração do Estado. Ou seja, nenhum Estado hoje é cristão, nenhum Estado hoje é católico. Pelo contrário, são repúblicas maçônicas, repúblicas liberais maçônicas, e que, portanto, eu não faço parte dessa questão, desse meio político pútrido. Dito isso, vamos analisar então essa questão da Lei Magnitsky. Agora eu quero deixar bem claro que o que eu vou analisar aqui, eu vou analisar a questão política, aliás, a questão da Lei Magnitsky em si, independentemente em quem ela foi aplicada. Mas eu vou analisar mais a questão aqui brasileira nossa, né, que é a nossa realidade, e que foi, inclusive, essa lei foi aplicada a um dos membros da Suprema Corte nossa, do STF, né, que chama. E isso é extremamente grave e não é algo que se deve comemorar, sobretudo por cristãos. Eu vou demonstrar por quê. Olha só, essa lei Magnitsky é uma lei tão ferrenha que ela cerca o indivíduo, vai asfixiando o indivíduo financeiramente, ao ponto de que eu vi até um comentário aí de um especialista nisso, em leis internacionais, de a pessoa ter uma espécie de lepra financeira. Ou seja, ninguém vai querer chegar perto, ninguém vai chegar a querer comunicar ou fazer transações econômicas com essa pessoa, chegando um tempo de a pessoa não vai poder nem comprar, nem vender. Isso lembra o quê, meu Deus do céu? Deu para compreender? Não lembra não as Sagradas Escrituras? A marca da besta? Eu não estou falando que a Lei Magnitsky é a marca da besta, mas é o sistema, eu penso que vai ser um ensaio, uma espécie de sistema que vai auxiliar a besta. Porque a marca não é nada mais, nada menos do que a marca, digamos assim, dessa besta, né, que você não vai poder nem comprar nem vender, não é nada mais, nada menos do que uma extensão da ideia, uma materialização, digamos assim, em cada um indivíduo da população mundial. Ficou bem claro? Ou seja, primeiro ela vai asfixiando a pessoa, o indivíduo em si, você tenta se esquivar, você tenta abrir conta em outro banco, o outro banco não pode abrir, porque nem ceder cartões, porque pode perder, pode ser penalizado pela Lei Magnitsky. Vai chegar um tempo que você realmente não vai poder comprar nem vender. E aqui eu não quero
estender muito sobre essa questão Magnitsky em si, no sentido prático dela. Tem vídeos aí explicando, muito bem explicado sobre isso, de modo que não vai ter como as pessoas fugirem. Agora analise o seguinte, olha só, e essa lei aqui no Brasil foi aplicada em um dos membros da Suprema Corte nossa. Se um dos membros da Suprema Corte nossa não está podendo se esquivar, não está podendo, digamos assim, reagir satisfatoriamente pelos comentários que eu vejo, imagina um cidadão comum. Se bancos estão fechando a porta para alguém importante da nossa república, imagina um cidadão comum. Ficou bem claro? Agora vamos analisar aqui as Sagradas Escrituras, que mais especificamente uma passagem do Apocalipse de São João, no capítulo 13, mais precisamente versículos 16 ao 18, que diz o seguinte, abre aspas, e todos os homens, pequenos e grandes, e ricos e pobres, e livres e escravos, fará ter um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, e que nenhum possa comprar nem vender, senão que tiver o sinal, ou nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Quem tem inteligência, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o número dela é 666. Ficou bem claro? Deu para entender? Ou seja, vai ser algo tão forte que vai englobar todo mundo, rico, pobre, bonito, feio, escravo, livre. Deu para compreender como vai ser algo gigante? E até aquelas pessoas que a gente julga poderosas, vai ter que ceder, vai ter que ter essa marca da besta, se quiser comprar ou vender. Ficou bem claro? Tem outra passagem aqui anterior que é bem interessante, que diz o seguinte, que já é no mesmo capítulo, mas versículos 14, que diz o seguinte, e seduziu aos habitantes da terra com prodígios, que lhe permitiram fazer diante da besta, dizendo aos habitantes da terra que fizessem uma imagem da besta, que tinha recebido um golpe de espada e ainda estava viva. E foi-lhe concedido que comunicasse espírito à imagem da besta, e que falasse a tal imagem da besta, e que fizesse que fossem mortos todos aqueles que não tivessem adorado a imagem da besta. Aí depois prossegue, né? E todos os homens, pequenos e grandes, e ricos e pobres, e livres e escravos, fará ter um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, e que nenhum possa comprar nem vender, senão que tiver o sinal, ou nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Quem tem inteligência, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o número dela é 666, ou comumente falando, 666. Deu para compreender, pessoal, a gravidade disso tudo? Ficou bem claro? Ou seja, antes da marca da besta, vai vir, digamos assim, uma imagem da besta. E essa imagem vai receber da besta anterior que recebeu o golpe. Agora analisa, eu não vou aqui fazer interpretações bíblicas, porque o livro do Apocalipse é um livro muito misterioso. Mas vamos fazer aqui, digamos assim, uma análise assim de acordo com a realidade que nos rodeia. Repito, não estou aqui fazendo interpretações bíblicas, que eu não sou protestante, sou católico. Apenas fazendo aqui uma análise do que está ao nosso redor. Existe hoje a tal da inteligência artificial. Você bota lá um comando e ela responde para você. E está chegando o tempo dessa inteligência artificial avançar mais ainda. A gente assiste a filmes que mostram o quão terrível vai ser se uma imagem dessa artificial receber vida.
Ficou claro para vocês? É preciso desenhar? Ou seja, as coisas estão se caminhando. O cenário do Apocalipse está aí. E o que eu estou falando aqui é baseado naquilo que a gente pode compreender, nós leigos católicos. Apostasia, heresias, guerras, rumores de guerra, tsunamis, terremotos, tudo isso não está acontecendo? Ficou bem claro? E as pessoas comemorando. O pessoal de direita que se diz cristão, lei Magnitsky e tal. E se chegar a vez de todos? Ficou bem claro? Deu para compreender o porquê nós católicos cristãos verdadeiramente cristãos, que são os católicos, devemos ficar atentos? Porque nosso Senhor Jesus Cristo já nos advertiu. Orar e vigiar. Agora aqui, deixa eu ver aqui, diante de mim, aqui eu estou no computador, tem uma matéria bem interessante, que diz o seguinte, olha só, brasileira viraliza ao mostrar pagamento com a palma da mão na China. E o detalhe é o seguinte, quando você lê essa matéria, está aqui no site chamado Aventuras na História. Deixa eu ver de quando essa matéria está aqui, do dia 6/6/2024. Ou seja, do ano passado. E detalhe, aí quando você vai ver, tem as imagens aqui, que eu vou disponibilizar aí na descrição do canal, o link para vocês verem. Existe uma marca na mão dela, que eu acredito, né? Que ninguém vai colocar a mão assim, deve ter alguma coisa, um chip. E não é com a mão esquerda, é com a mão direita, igual está nas Sagradas Escrituras. Deu para compreender? Aqui. Aqui, ó, influenciadora realiza pagamento com a palma da mão. Aí está aqui. Aí tem até uma declaração dela que ela diz o seguinte: aqui na China, não importa se você esqueceu o cartão, celular ou carteira em casa, você paga tudo com a palma da mão, explicou a brasileira no vídeo. Ou seja, você compra, você vende com a palma da mão. Deu para compreender? E se vocês analisarem também, existem aí várias matérias sobre a empresa desse tal de Elon Musk, que já está começando implantes cerebrais. Ficou bem claro? Como que as coisas estão avançando? E não adianta aqui chegar para mim e dizer, não, isso aí é simbólico. Não, não é simbólico. Ah, a marca da testa é simbólico, não, é uma ideia. Não. Sim, é uma ideia de Satanás que vai ser impregnada na sua mente fisicamente. Igual o pessoal pensa que a árvore do conhecimento do bem e do mal, no qual Deus proibiu que Eva comesse, era uma metáfora, digamos assim, uma analogia, ou sei lá, um símbolo, quando na verdade era uma árvore mesmo, um fruto, uma fruta, era algo físico. Porque para nós seres humanos, nós não somos anjos para ficar só apenas com ideias, com intuições. Nós somos materiais. Deu para compreender? Nós temos que tocar, ver o que está lá nas Sagradas Escrituras. Que Eva viu, era agradável a visão, boa de comer, saborosa, ou seja, é algo físico. Essa marca da besta vai ser algo físico. Ficou bem claro? E está aí para todo mundo ver. E essa matéria é bem interessante dessa mulher. Ela mostra mesmo. Tem imagens dela, várias imagens dela pagando com a mão assim. Ficou claro? E está aqui, é um site de história. Aí mostra aqui como que funciona. Deu para compreender por que nós cristãos não devemos estar comemorando essas questões? Porque isso mostra o grau de ignorância dos cristãos quanto à doutrina, quanto às Sagradas Escrituras. Como é que eu vou comemorar algo que vai me escravizar futuramente?
que vai me obrigar a, digamos assim, chegar a um ponto de que eu vou ter que negar o próprio Cristo. A gente tem que estar preparado para o martírio? Devemos estar preparado. Aliás, nós, às vezes, na maioria das vezes, a gente não está preparado. Quem nos prepara para isso é o Espírito Santo, que nos dá força, que vai ali nos dizer o que devemos fazer, vai nos preparar para tal, porque o ser humano em si ele é muito fraco. Na hora do combate, se ele não tiver a graça de Deus, não tiver realmente firme com nosso Senhor Jesus Cristo, ele sucumbe. É inevitável. Todos nós sucumbiremos se não tivermos nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus. É inevitável. Então, o recado aqui é o seguinte, que devemos incessantemente rezar uns pelos outros, amar uns pelos outros verdadeiramente, buscar viver de maneira mais santa possível, para que quando o combate chegue, bata a nossa porta e for inevitável, a gente não negue a Cristo, não sucumba na fé. Deu para compreender? Ficou bem claro? É isso, pessoal. Espero que tenha dado aqui o sinal. Quer dizer, a mensagem tenha sido passada para vocês e que fique bem claro que isso é algo que não devemos comemorar. Eu não estou falando isso porque eu proteja ou seja de algum espectro político, que eu não sou de esquerda nem de direita. Vou repetir, já falei em outros vídeos, vou repetir novamente. Não sou de esquerda nem de direita. Eu luto pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque na República Liberal Maçônica não há espaço para nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar um exemplo. Você abre ali vídeos ali, você vê vídeos do Congresso Nosso Nacional. Aí cada um faz uma declaração, senador, deputados, nenhum deles, absolutamente nenhum deles, quando vai iniciar seu discurso, invoca o auxílio do Espírito Santo. Nenhum deles. Nem um cumprimento cristão eles fazem. Ou seja, são totalmente alheios. Por isso que eu digo, você que se diz católico, que está preocupado se vai votar em direita, vai melhorar, ou em conservadores, não vai. Não vai. O que pode acontecer é que o processo de degeneração espiritual, moral e até mesmo a apostasia possa frear um pouco a velocidade, mas vai caminhar do mesmo jeito. Vai progredir. Eu vou dar um exemplo bem claro para ficar na mente de vocês. Recentemente, Lula sancionou a lei do dia das religiões afro, alguma coisa desse tipo. Candomblé, essas coisas. Ou seja, nós cristãos não devemos comemorar isso absolutamente de forma alguma. Em contrapartida, Bolsonaro, durante a época dele, que é presidente, colocou no rol dos heróis nacionais Chico Xavier, um espírita. E nós católicos sabemos que nós não podemos ser espíritas. É proibido. É contra a nossa fé. Mas está lá, também aprovou. Ficou bem claro? Ambos caminham, progridem para a destruição do cristianismo, para a apostasia. Um numa velocidade maior e outro menor. Mas é uma questão de método apenas. Mas o objetivo continua sendo o mesmo. É isso, pessoal. Eu espero que tenha compreendido aqui este vídeo. Peço perdão pelo barulho, que eu tenho filhos, né? Às vezes eles acordaram agora há pouco. Aí um esbraveja com o outro. É comum e não tem como eu não fazer vídeos dessa forma. Então é o meio. Eu peço perdão a vocês, vai ficar o barulho aí de fundo. Mas é inevitável isso. A gente que tem filho não pode. Eu não vou esperar, às vezes, um momento oportuno. Digamos assim, um momento mais adequado possível para fazer vídeo, porque dificilmente vai ter aqui em casa atualmente, né, na atual circunstância. É isso, pessoal. Agradeço a todos que assistiram a este vídeo. Agradeço mesmo de coração. Lembrando do nosso objetivo aqui na Terra,
que é conhecer, amar e servir a Deus. E tudo para a glória de Deus e o bem das almas. É isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima.